No livro do Gênesis, no capítulo 23, diz que Sara viveu até 127 anos e ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Partamos agora para mais um conto judaico, das lendas dos judeus, a morte e o enterro de Sara. Enquanto Abraão estava empenhado no sacrifício, Satanás foi até Sara e apareceu a ela na figura de um homem velho, muito humilde e manso, e disse-lhe: Não sabes tu o que Abraão fez a teu único filho neste dia? Ele tomou Isaque e construiu um altar, matou-o e o trouxe como sacrifício. Isaque chorou e chorou diante de seu pai, mas ele não olhou para ele, nem teve compaixão dele. Depois de dizer essas palavras a Sara, Satanás se afastou dela. E ela pensou que ele fosse um homem velho dentre os filhos dos homens que estiveram com seu filho. Sara ergueu a voz e chorou amargamente, dizendo: Oh, meu filho Isaque, Isaque, meu filho, se eu tivesse morrido hoje em seu lugar, minha alegria se transformou em luto por ti. Em meu desejo por um filho, chorei e rezei até que dei à luz aos 90 anos. Agora tu serviste esse dia para a faca e o fogo, mas eu me consolo-se da palavra de ar, e tu cumpriste o mandamento de teu Criador. Pois quem pode transgredir a palavra de nosso Criador, em cujas mãos está a alma de toda criatura vivente? Tu és justo, ó Yah, nosso Criador, porque todas as tuas obras são boas e justas, pois eu também me regozijo com a palavra que tu ordenaste. Enquanto meus olhos choram amargamente, meu coração se alegra. Ela se levantou depois e começou a fazer perguntas a respeito de seu filho, até que ela chegou a Hebron, e ninguém poderia lhe dizer o que havia acontecido com seu filho. Seus servos foram procurá-lo na casa de Shem e Eber, e não puderam encontrá-lo. E procuraram por toda a terra, e ele não estava lá. E eis que Satanás veio a Sara na forma de um homem velho e disse a ela: Eu te falei falsamente, porque Abraão não matou seu filho, e ele não está morto. E quando ela ouviu a palavra, sua alegria era tão excessivamente violenta que sua alma transbordava de alegria. Quando Abraão e Isaque voltaram para Berseba, eles procuraram por Sara e não puderam encontrá-la. E quando fizeram perguntas a respeito dela, disseram-lhes que ela havia ido até Hebron para procurá-los. Abraão e Isaque foram até ela em Hebron. E quando descobriram que ela estava morta, choraram amargamente por ela, e Isaque disse: Oh, minha mãe, como me deixaste e para onde foste? E Abraão e todos os seus servos choraram e lamentaram por ela um grande e pesado luto, mesmo que Abraão não orasse, mas passasse seu tempo lamentando e chorando por Sara. E de fato, ele tinha grandes motivos para lamentar sua perda, pois mesmo em sua velhice, Sara manteve a beleza de sua juventude e a inocência de sua infância. A morte de Sara foi uma perda não só para Abraão e sua família, mas para todo o país. Enquanto ela estava viva, tudo corria bem na terra. Após sua morte, a confusão se seguiu. O choro, o lamento e o lamento por uma partida foram universais. E Abraão, em vez de receber consolo, teve que oferecer consolo aos outros. Ele falou ao povo enlutado e disse: Meus filhos, não levem muito a sério a partida de Sara. Há um evento para todos, tanto para os piedosos quanto para os ímpios. Rogo-vos agora, deem-me um sepultamento para colocar Sara entre vocês como presente, mas por dinheiro. Nestas últimas palavras, a modéstia despretensiosa de Abraão foi expressa. O Todo-Poderoso havia prometido a ele toda a terra, mas quando ele veio para enterrar seus mortos, ele teve que pagar pela sepultura, e não entrou em seu coração lançar calúnias sobre os caminhos de Yah. Com toda a humildade, ele falou ao povo de Hebron, dizendo: Sou estrangeiro e peregrino entre vocês. Portanto, Yah falou com ele e disse: Tu te comportastes modestamente. Enquanto vives, eu te designarei senhor e príncipe sobre eles. Ao próprio povo ele apareceu como um anjo, e eles responderam suas palavras, dizendo: Tu és um príncipe de Yah entre nós. Na escolha de nossos sepulcros, enterra teu morto entre os ricos, se quiseres, e entre os pobres, se quiseres. Abraão primeiro deu graça a Yah pelo sentimento de amizade demonstrado pelos filhos de Het. Então continuou sua negociação para a caverna de Macpelá. Há muito ele conhecia o valor peculiar desse local. Adão o havia escolhido como local de sepultamento para si mesmo. Ele temia que seu corpo pudesse ser usado para fins idólatras após sua morte. Ele, portanto, designou a caverna de Macpelá como local de seu enterro, e nas profundezas de seu cadáver foi colocado para que ninguém pudesse encontrá-lo.
Quando ele enterrou Eva lá, ele queria cavar mais fundo, porque sentiu a doce fragrância do paraíso, perto da entrada onde ficava, mas uma voz celestial o chamou: Basta! O próprio Adão foi enterrado lá por Sete. E até a época de Abraão, o lugar era guardado por anjos, que mantinham fogo queimando perto dele perpetuamente, de modo que ninguém ousou se aproximar e enterrar seus mortos ali. Ora, aconteceu no dia em que Abraão recebeu os anjos em sua casa, e quis abater um boi para entretê-los, que o boi fugiu, e em sua perseguição Abraão entrou na caverna de Macpelá. Lá ele viu Adão e Eva estendidos em sofás, velas queimando na cabeceira de seus locais de descanso, enquanto o doce perfume impregnava a caverna. Portanto, Abraão desejou adquirir a caverna de Macpelá dos filhos de Hete, os habitantes da cidade de Jebus. Eles disseram a ele: Sabemos que no futuro Iá dará estas terras à tua semente. E agora, jura uma aliança conosco de que Israel não arrancará a cidade de Jebus de seus habitantes sem o consentimento deles. Abraão concordou com a condição e adquiriu o campo de Efron, em cuja posse estava. Isso aconteceu no mesmo dia em que Efron foi feito o chefe dos filhos de Hete, e ele foi elevado à posição para que Abraão não tivesse que lidar com um homem de posição inferior. Também foi uma vantagem para Abraão, pois Efron, a princípio, recusou-se a vender seu campo, e apenas a ameaça dos filhos de Hete de depô-lo de seu cargo, a menos que ele cumprisse o desejo de Abraão, poderia induzi-lo a mudar sua disposição. Dissimulando enganosamente, Efron, então, se ofereceu para dar o campo a Abraão sem compensação. Mas quando Abraão insistiu em pagar por isso, Efron disse: Meu senhor, ouça-me. Um pedaço de terra no valor de 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e você? Mostrando muito bem o que o dinheiro era de grande importância para ele. Abraão entendeu suas palavras, e quando veio pagar pelo campo, pesou a quantia combinada entre eles na melhor moeda corrente. Uma escritura assinada por 4 testemunhas foi lavrada, e o campo de Efron, que estava em Macpelá, o campo e a caverna que nele estava, foram garantidos a Abraão e seus descendentes para sempre. Realizou-se então o sepultamento de Sara, em meio à grande magnificência e à simpatia de todos. Sem seu filho Eber, Abimeleque, rei dos filisteus, Aner, Escol e Manré, bem como todos os grandes da terra, seguiam seu caixão. Um luto de 7 dias foi feito por ela, e todos os habitantes da terra vieram para condoer-se de Abraão e Isaque. Quando Abraão entrou na caverna para colocar o corpo de Sara lá, Adão e Eva se recusaram a permanecer lá, porque, disseram eles, como estamos envergonhados na presença de Yahvé por causa do pecado que cometemos, e agora ficaremos ainda mais envergonhados por causa de suas boas ações. Abraão acalmou Adão. Ele prometeu orar ao Criador por ele, para que a necessidade de vergonha fosse removida dele. Adão retornou ao seu lugar e Abraão sepultou Sara, e ao mesmo tempo carregou Eva, resistindo de volta ao lugar dela. Um ano após a morte de Sara, Abimeleque, rei dos filisteus, também morreu, com a idade de 193 anos. Seu sucessor no trono foi seu filho de 12 anos, Ben-Meleque, que assumiu o nome de seu pai após sua ascensão. Abraão não deixou de fazer uma visita de condolência na corte de Abimeleque. Ló também morreu nessa época, com a idade de 142 anos. Seus filhos Moabe e Amon, ambos se casaram com esposas cananeias. Moabe gerou um filho, e Amon teve 6 filhos, e os descendentes de ambos foram extremamente numerosos. Ao mesmo tempo, Abraão sofreu uma perda severa com a morte de seu irmão Naor, cujos dias terminaram em Harã, quando ele atingiu a idade de 172 anos.